meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, estamos aqui de volta mais uma vez para bater um papo, conversar e explicar para vocês a respeito de biorreprogramação bucal, odontologia integrativa, odontologia biológica, né? Na verdade, isso tudo vai se integrando àquilo que nós já fazemos há algum tempo e eu achei por bem explicar mais profundamente aqui para os nossos queridos ouvintes do nosso podcast, para que eles possam ampliar o nível de conhecimento e entendimento no que diz respeito à sua própria saúde, né? Afinal de contas, todo mundo tem boca, né? Então nós precisamos saber, entender e conhecer o que e como tratar esta coisinha maravilhosa aí que nos ajuda em muitas funções, certo? Muito bem, vamos então colocar aqui alguns detalhes. Bom, primeiro, você talvez já me conheça, se não, eu sou o Dr. Rogério Pavan, sou cirurgião dentista e um biorreprogramador. Nós, ao longo de décadas, estamos trabalhando com uma tecnologia chamada de biorreprogramação bucal, que quer dizer tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o corpo através da boca. Neste episódio, nós vamos falar do perigo das restaurações de amálgama, né? Aquelas restaurações prateadinhas na sua boca. Agora, quero aproveitar este momento para convidá-los a ouvir os outros podcasts, né? Ouvir os outros podcasts já feitos, já tem vários. Você pode estar nos ouvindo pelo Podbean, pode estar nos ouvindo pelo Spotify. Então, você pode estar acessando de diversas maneiras, até mesmo no SoundCloud, você pode ter acesso às informações. Para a maioria das pessoas, o podcast via Podbean ou Spotify é o caminho mais fácil. Convido vocês também a acompanharem as nossas outras mídias sociais que são dedicadas todo o tempo a passar informação e conhecimento a respeito da sua saúde no que diz respeito à boca. E o que poucos sabem, e esta é a nossa missão, é que a estrutura da arcada dentária interfere em todo o corpo. Tá? Se você tem curiosidade a respeito desse assunto, tem outros episódios anteriores que explicam passo a passo cada um deles. Hoje vamos focar aqui nesta questão muito importante que é as restaurações de amálgama. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar do perigo que são essas restaurações, né? Eu já peço aqui de antemão para que você me ajude a espalhar esse conhecimento para as pessoas. Compartilhe esse áudio, esse arquivo de áudio, para o máximo de pessoas que você conhece, porque a nossa intenção é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e mais felizes, né? Você vai ver a lista de sintomas que estão relacionados com estas restaurações, com o mercúrio em si, né? E aí você vai entender mais perfeitamente isso. Vamos pegar um pouco do entendimento da história das restaurações de amálgama. Elas já estão por aí há muito tempo. E elas foram preferidas dos dentistas também durante muito tempo. E por quê, né? Então, o amálgama é uma mistura onde tem 50% de mercúrio e o resto é uma liga metálica que você vai mexendo e ela forma uma massinha que, quando condensada no dente, cria um vedamento marginal muito efetivo. Então não é raro encontrar pessoas com restaurações de amálgama na arcada com 20, 30, 40 anos ou até mais, né? Então estas restaurações são de fato muito duráveis. Na odontologia, principalmente a odontologia brasileira, hoje pouquíssimos profissionais colocam restaurações de amálgama. Não por causa do mercúrio, mas sim por causa da questão estética. O Brasil ele tem uma odontologia que se moderniza rapidamente, porque assim que surge um assunto novo, muitos dentistas buscam a trabalhar naquele novo assunto e aquilo se dissemina rapidamente e vai se aprimorando rapidamente, o que é uma coisa boa. E eu acredito que esta é uma das razões pelas quais o dentista brasileiro é um dos melhores dentistas do mundo, né? E em algumas pesquisas e buscas é tida como a melhor odontologia do mundo, tá? Dentre 10
universidades de odontologia, 4 eram brasileiras, isso no mundo inteiro. Então é muito significativo. Dentre as 5 primeiras, 3 eram brasileiras. Olha só, então a odontologia realmente nossa é muito boa. Muito bem, então com esta questão das restaurações, elas serem duráveis, muitos dentistas hoje juram de pé junto de que não tem problema nenhum, ela é muito durável, é muito boa, defendem e até fazem. Tá? Até realizam essas restaurações de amálgama. No Brasil, como eu disse, elas deixaram de ser usadas por causa da questão estética, que as pessoas valorizam muito a estética dentária, tanto que a moda hoje são as famosas lentes de contato, aquelas capinhas que colocam no dente para deixar ele mais bonitinho. Ok, vamos então voltar aqui ao ponto. Quando que esta informação mudou? Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu mesmo era abordado pelos meus pacientes e eu preciso dizer aqui que naquele momento eu era completamente ignorante e repassava aquilo que eu havia aprendido na universidade. Alguns pacientes me perguntavam assim: doutor, a restauração de amálgama tem problema? Olha, eu falava, bom, pelo que eu aprendi na universidade e os meus professores disseram, não, que foi feito estudos e que não libera mercúrio na restauração de amálgama depois de já condensada e aplicada no dente e tudo mais. Então, esta era a informação que eu tinha recebido na universidade. Ok, e aí a gente aprende duas coisas aí importantes, né? A verdade tem dois lados. E às vezes esse lado pode estar associado a grupos de interesses ou não. E as coisas mudam. Uma informação nova muda tudo, né? Então, nós aprendemos que nem sempre aquilo que está na universidade é a verdade absoluta. Infelizmente, é isso. E mesmo que seja, ela pode ser momentânea. Depois de um tempo muda e deixa de ser. Então, temos sempre que estar pesquisando, aprimorando, atualizando, né? E de preferência buscar fontes contrárias. Eu tenho uma expressão que eu falo para as pessoas: busque a divergência, tá? Busque a pessoa que fala o contrário do que você acredita. Ouça ela, não repreenda ela. Ouça ela. Veja por que ela acredita em algo diferente de você. Em ciência isso é extremamente positivo. Porque ao invés de só criticar, vamos estudar, vamos ver o porquê alguém está falando o contrário. Como eu já peço aqui perdão se você é uma dessas pessoas que me perguntaram no passado, me perdoe, eu errei. Então, nós estamos aqui para dizer para você que eu mudei de ideia. E isso é ótimo. Nós estamos em constante mudança. A vida inteira nós vamos estar em constante mudança. E precisa mudar. Não pode ser a mesma coisa sempre. Se for, não tem evolução. Vamos lá. Eu respondia que não tinha, tal. E aí começou a surgir pacientes falando que, olha, tem estudos sendo feito. E eu não sabia, não conhecia esses estudos. E falavam que os estudos mostravam que o amálgama fazia mal, algumas pessoas estavam intoxicadas pelo mercúrio, então médicos indicavam que esses pacientes fizessem a remoção das amálgamas. Daí, depois de um tempo, eu ouvi dizer que tinha que se fazer a remoção das amálgamas com cuidado. Aí fazia sentido, porque senão a pessoa pode engolir o amálgama e fazer mal. Vou dizer para vocês aqui, eu peço perdão, eu sou ser humano. Eu retirei algumas restaurações da amálgama na minha vida. Eu fiz isso pouco, porque eu sempre me dediquei à biorreprogramação bucal. Eu fiz isso poucas vezes, mas eu retirei restaurações de amálgama de um jeito comum e isso prejudicou a mim e ao paciente. Possivelmente ele engoliu fragmentos e inalou o vapor do mercúrio, que nós vamos falar já já. Então fica aí, presta atenção que isso é muito importante, né? Foca aí. Mesmo que você não tenha restauração de amálgama, você pode salvar vidas compartilhando esse áudio ou comentando com as pessoas a respeito do que nós estamos falando para você agora, tá? Muito bem. Olha só. Aí quando começou esse processo, ficou um tempo, eu explicava. O paciente falava, o meu médico falou para retirar a restauração de amálgama. Eu explicava, mesmo que nós não fazíamos lá, na Odontobalance. Falava, procura alguém, tem que fazer assim, e já eu te conto como é ser assim, porque senão pode ser pior do que deixar. Tá bom, doutor, tá bom. Aí a pessoa aí. Então, o que mudou?
Recentemente, um cara chamado Boyd Haley e um amigo dele, dentista, Matthew Young, eles fizeram uma demonstração simples e revolucionária, espantosa. Eu vou narrar para vocês aqui o que eles fizeram, tá? Mas eu vou convidar você agora a verificar e assistir um vídeo que tem no YouTube que eu produzi, pegando trechos dessas declarações desses profissionais e pegando imagens do que eles fizeram. É de pôr a mão na cabeça e falar assim, meu Deus do céu. Bom, então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo seguinte, eles pegaram uma caixa de papelão e isso ensinaram para todas as pessoas que quiserem reproduzir o mesmo experimento. Pegaram um dente que já foi extraído há tanto tempo. Por exemplo, tem um Dr. Grant Layton, da Califórnia, que ele pegou um dente que tinha sido extraído há 10 anos. Está lá também no nosso vídeo do YouTube, convido você para ver o perigo das restaurações de amálgama, tá? Que nesse ponto eu vou traduzir em palavras da melhor maneira possível, mas, como diz o ditado, uma imagem fala mais que 1000 palavras. E aí você pode, obviamente, aproveitar, dar uma olhada em depoimentos de pacientes e outros problemas, como ronco, como apneia, dor de cabeça, dor nas costas e assim por diante. Eu quero muito que você amplie o seu conhecimento a respeito da sua própria saúde. Como eu costumo dizer, todo mundo nesse planeta tem boca, né? Então, precisa cuidar direito delas. Voltando ao ponto aqui. O que eles fizeram? Com uma lâmpada especial, uma lâmpada de mercúrio ou daquelas luzes negras, com uma câmera você filma e aí você pega o dente que tem a restauração de amálgama e esfrega ele com a borracha de um lápis. Dá uma esfregadinha nele, bota esse dente ali naquela lâmpadazinha e você vê o vapor de mercúrio evaporando. Olha só. Daí eles mostram, pega a borracha do lápis, mostra o vapor do mercúrio evaporando da borracha do lápis. E aí mostra o que acontece quando você toma um cafezinho. Mostra o que acontece quando você vai no dentista e ele dá polimento naquela restauração de amálgama. Olha só, quanta burrice, meu Deus do céu. Eu falo porque eu fiz isso, eu fiz essa burrada. Eu, quando ia pegar o dente que era de amálgama, eu queria polir ele e deixar brilhando bonitinho. E eu não sabia que eu estava fazendo um grande mal para os meus pacientes. Como eu disse para vocês, felizmente eu fiz pouco disso. Mas fazia, queria deixar brilhando bonitinho e ficava lá esfregando. Quando esfrega, sai mais vapor de amálgama. Se você aquece o dente no fogo, então, meu Deus do céu, parece uma chaminé de uma indústria, de tanto vapor de mercúrio que sai. Veja o vídeo que você vai ficar impressionado, tá? Impressionado. Mas vamos lá. O principal agente de toda essa história é o tal do Boyd Haley. Por que ele começou a pesquisar e criou essa demonstração para que outros pudessem replicar? O pai dele morreu de Alzheimer. E ele começou a pesquisar, ele é bioquímico e químico. Ele começou a pesquisar, puxa, por que as pessoas têm Alzheimer? E aí pesquisou, chegou à conclusão de que a substância que era de maior neurotoxicidade que existia era o mercúrio. Até então, ele não estava pensando na boca, tá? Ele nem sonhava que tinha alguma relação com a boca. Muito bem, ele começou a fazer experimentos em laboratório, ele pegou um neurônio, né, a célula viva, célula com um neurônio reproduzido, daí ele colocou mercúrio próximo àquela célula. E é assustador de ver o que esse homem conseguiu provar e foi repetido depois por outros cientistas. O neurônio vai atrofiando, vai se desintegrando. A partir disso, ele falou assim, vamos então procurar entender de onde que vem esse mercúrio. E ele não tinha, como eu disse, não tinha pensado na boca. Passou a pesquisar substâncias que tinham mercúrio. Por exemplo, o peixe, alguns lagos contaminados, alguns rios contaminados, mar contaminado, algum processo é uma fonte de mercúrio. Tem casos, por exemplo, se você conhece o Tony Robbins, ele teve uma intoxicação forte de mercúrio porque ele entrou numa dieta só de peixe. Né? Então, só que a fonte do peixe dele estava ruim e ele se intoxicou com mercúrio, quase morreu. Olha só o perigo. Né? Então veja, só que daí ele pesquisou, buscou
E alguém disse para ele, falou, não, olha, pode ser das restaurações de amálgama, pode ter sido Matthew Young, que é o parceiro dele nesse projeto, você pode ver lá depois. Inclusive, lá no vídeo do YouTube, abaixo, sabe quando põe as legendinhas? Tá todos os links dos vídeos originais, vale a pena ver, tá? Vale a pena ver, nós pegamos, copiamos um trechinho, porque não estava em português, traduzimos em português, dando a nossa padrão de explicação. E com isso, mudou completamente a percepção do que era o amálgama, do prejuízo que isso podia trazer. E aí foi. Então, quer dizer, ele conseguiu comprovar que o mercúrio era extremamente prejudicial para o nosso cérebro, para as células do nosso cérebro, que são os neurônios. Bom, ele começou a divulgar isso, falar sobre isso, e curiosamente, até hoje, ele nunca foi convidado para um congresso, seminário, falando de Alzheimer. Isso é bem curioso, né? Vou deixar aí você para pensar do seu jeito. Vamos falar para você, além da questão do Alzheimer, quais sintomas podem estar relacionados às restaurações de amálgama ou à intoxicação de mercúrio? Insônia, alucinações, nervosismo, perda de memória, dores de cabeça, tontura, ansiedade, irritabilidade, depressão, alteração da função renal, anorexia, sonolência, fadiga, artrite, esclerose múltipla, diarreia, gengivite e inchaço glandular. Olha que lista gigante de sintomas que podem estar associados às questões das restaurações de amálgama, tá? Isso é muito, muito importante saber, tá? Por quê? Já eu vou falar para vocês como remover essas restaurações de forma segura, de forma que não vai trazer prejuízo para a saúde do paciente, né? Minimizando esse risco para a saúde do paciente, porque nós nunca sabemos, né? Nós temos que contar com uma certa situação que a gente pensa que está tendo controle, mas não está. Nós temos que ser bastante claros e honestos. De qualquer forma, nós fizemos lá no Odontobalance tudo que nós poderíamos pensar para fazer isso com segurança. Um treinamento específico para uma única profissional para que ela faça isso da forma adequada. Já conto já. Olha, vou falar algumas curiosidades para você. Então, primeiro, no amálgama, a restauraçãozinha metálica, nos Estados Unidos ela é chamada de silver filling. Não tem nada, silver quer dizer prata, né? Filling quer dizer enchimento. Então, não tem nada de prata nisso. Olha só, é um absurdo, né? Silver filling, quer dizer, era um jeito de fazer ficar bonito a coisa, que era de prata e tal. Então, 50% daquilo é mercúrio. Mercúrio é a substância de maior neurotoxicidade que existe. É a substância que mais prejudica os neurônios no mundo. Tá? Olha só, que quando isso é grave. Agora, olha só que fatos importantes. A mãe que tiver restaurações de amálgama e ela estiver grávida, ela vai passar mercúrio através do leite para a criança. Meu Deus, olha que coisa absurda, né? Então, a nossa campanha aqui é para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, né? Ajudar a limpar isso da forma mais segura possível, porque melhora a saúde. O meu foco é sempre cuidar de saúde das pessoas. 80% do mercúrio tende a ficar preso nos rins. Por isso que lá nos sintomas é disfunção renal, né? Veja isso que interessante, olha só. O mercúrio foi banido no uso das tintas. Antigamente, algumas tintas tinham mercúrio. Nos termômetros, se for um pouquinho mais antigo, né? Não precisa ser muito, não. Você vai lembrar que tinha os termômetros de mercúrio e que quando quebrava a gente podia ficar brincando com aquela bolinha líquida, né? Que ela juntava, separava. Olha só, cada loucura, né? Me faz lembrar daquele episódio do Césio 137 que teve em Goiânia, que as pessoas brincavam com a substância radioativa e acabaram falecendo, morrendo de câncer. Muito bem. Foi banido também das baterias, porque verificaram que eram substâncias tóxicas.
Mas olha que absurdo. Elas foram tiradas dessas substâncias que não estão em contato com todas as pessoas do mundo. No entanto, ainda hoje é permitido, principalmente nos Estados Unidos, pela American Dental Association, é permitido colocar restaurações de amálgama. E elas ficam cerca de 1 palmo do seu cérebro. Ou seja, o neurônio, que é a célula do seu corpo que mais sofre com a presença do mercúrio, ela está a 10 centímetros de uma restauração de amálgama. Ou menos, né? Dependendo. Um molar, por exemplo, pode estar menos. Não é esquisito, gente? É uma coisa para se questionar, né? Olha outro dado. Uma única restauração de amálgama retirada de um paciente, se ela for quebrada tudo, liberando aquele mercúrio, e jogar num lago, um lago razoável, tá? Um lago razoavelmente ali, ela vai contaminar todos os peixes que estão no lago e deixando esses peixes impróprios para o consumo humano. Uma única restauração. O que você acha disso, gente? Tá? Então, agora entra um processo muito importante. Lá no vídeo que nós publicamos no YouTube, tem lá a demonstração que foi feita pelo Matthew e pelo Boyd Haley. E eles demonstram que quando você vai retirar a restauração de amálgama sem fazer o processo, o cuidado adequado, você forma uma nuvem em torno do paciente e do dentista que libera 2.483 microgramas por metro cúbico de ar. Ou seja, essa nuvem ali está hiperconcentrada de mercúrio. Tá? Então, se tirar do jeito errado, é extremamente prejudicial para a saúde do paciente. Qual foi o protocolo que nós criamos na Odontobalance? Você pode copiar na sua clínica. A gente está aqui, se você é dentista, tá aí. Vou falar direitinho e veja no vídeo também. Nós fizemos assim. Primeiro cuidado. O paciente, quando chega, ele vai tomar um comprimido de carvão ativado. O carvão ativado é, sabidamente, uma substância que ela, no trato digestivo, ela vai absorver elementos tóxicos, venenos e tudo. Por exemplo, alguém que tomou veneno, toma carvão ativado para... o carvão puxa essas substâncias químicas, tudo que é químico ele puxa, ele aglutina e joga para fora depois. Então, carvão ativado, primeira coisa. Depois, ele vai colocar, nós compramos, temos lá na Odontobalance, um tambor de oxigênio. Esse tambor de oxigênio tem a cânulazinha, o paciente vai estar respirando oxigênio durante a remoção das amálgamas. Por quê? Nós não queremos que tenha algum risco dele inalar algum vapor que eventualmente possa sair das restaurações. Então ele vai respirar mercúrio para não inalar... olha, meu Deus, me perdoe. Ele vai respirar oxigênio para não inalar mercúrio. Né? Então ele vai ficar ali com oxigênio no nariz e tal. Muito bem. Além disso, o dente é feito com um sistema, não sei se você é dentista, você vai saber. Se você não é, chama-se isolamento absoluto. É uma borrachinha, tá? Ela é uma borracha. Você coloca aquela borracha e deixa só o dente exposto. Então ele passa a ter um sugador para saliva, outro sugador para o vapor do mercúrio e para a água e para a substância que está saindo ali do amálgama, tá? Então suga ali ao mesmo tempo os dois sugadores para evitar que algum vapor saia, que fique contaminando o ambiente. O paciente vai usar um campo cirúrgico que recobre todo ele. O que nós pensamos? Se eventualmente está escapando algum vapor e a gente não está percebendo, ele vai ficar só com a boca exposta para não pegar no cabelo dele, para não pegar na roupa dele e depois ele se contaminar de alguma forma. O profissional, a dentista, que no caso é uma dentista que está fazendo com a gente por enquanto, mas pode ser dentista ou não tem problema nenhum. Ela usa uma máscara com filtro especial para mercúrio, tá? É uma máscara que recobre o olho, recobre o nariz e a boca, recobre toda a face dela. Usa o gorro, usa um avental cirúrgico, de forma que ela possa descartar tudo isso assim que ela termina o procedimento. Tá?
Então nós procuramos cercar de todos os cuidados possíveis para fazer com que o paciente e o profissional, né? Não podemos, bota o profissional lá para tirar 20 restaurações de amálgama por dia, sem proteção nenhuma. Aí você vai matar o sujeito a médio e longo prazo. Eu não quero ter esse peso na minha cabeça, não, pelo amor de Deus, nem na minha espiritualidade. Aí. Não quero isso aí, não. Então nós criamos para funcionar da melhor maneira possível. Tá? Então daí, se você tem clínica, se você tem consultório, copie isso. Copie, né? Olha lá o nosso vídeo, compartilhe com o seu cliente, tá pronto, né? Tá pronto lá, compartilhe com o seu cliente para explicar o porquê você quer retirar o amálgama dele, se você é dentista, e você, paciente, se quer fazer, vá no seu dentista, vê se ele tem condições de criar esse protocolo na clínica dele, né? É um investimento que ele tem que fazer, mas ele vai acabar cuidando de muitas pessoas, pode ser uma boa ideia, principalmente se você está ouvindo isso em lugares distantes. Nós, hoje, atualmente, estamos em São Paulo, né? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, capital, e temos prazer de ajudar as pessoas, mas o que nós queremos é ajudar o trabalho do Matthew Young, Robert Boyd, Grant Layton e vários outros que estão divulgando e falando sobre isso, para que as pessoas, primeiro, parem de fazer restaurações de amálgama, e segundo, vamos retirar com segurança, tá bom? Espero que você tenha gostado desse último episódio, desse episódio mais recente aqui, que é óbvio que daqui a algum tempo já vai ficar mais velhinho. E eu peço mais uma vez, gente, esse é um assunto de saúde pública, tá? Existem milhões de pessoas, possivelmente bilhões de pessoas que têm restaurações de amálgama nos dentes. E nós temos que ajudar essas pessoas a ficarem saudáveis. Não queremos que aconteça como aconteceu com o pai do Boyd Haley, que morreu de Alzheimer por causa de inúmeras restaurações de amálgama que ele tinha na boca. Né? E quando nós somos mais jovens, eu já ouvi um paciente contando que foi ao dentista e que falou sobre isso, e o dentista cheio de restauração de amálgama dizendo assim, isso é bobeira, não, que porcaria, não tem nada a ver. E, bom, aí daqui mais 20, 30 anos ele começa a desenvolver um quadro de Alzheimer, possivelmente Parkinson esteja associado a isso também. E daí, né? Como é que a gente reverte um neurônio que foi destruído? As células neuronais, elas conseguem se renovar a cada 8 meses. Então leva tempo. Isso nas condições apropriadas. E aí tem todo um outro protocolo que nós aprendemos com o Dr. Jerry Tennant para reestruturar essas células. Tá bom, gente? Grande abraço para todos vocês. Não esqueça, compartilhe, comente com as pessoas sobre isso. Vamos ajudar esse mundo a ficar mais saudável. Que tal? Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!